aqui uma graça aqui nesse lugar. Segunda vez que eu venho aqui nessa casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem algo diferente acontecendo aqui nesse lugar. Eu estou sentindo Deus trabalhar em vida de pessoas que adentraram por essas portas. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você adentrou por essas portas. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos. Deixa aqui uma breve palavra da parte de Cristo para a amada igreja, rapidamente. Você encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Tem algo aqui dentro desse texto que me chama a atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A epígrafe desse texto vai dizer: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Olha aí, irmãos, pode ficar tranquilo, que aquele que se levanta contra a sua vida, ele não vai permanecer. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que agradaram aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E era o dia do ato dos asnos. E havendo prendido, encerrou na prisão entre 4 quartéis de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo. Olha aí, irmão, coisa que me chama a atenção isso. Entre 2 soldados ligados em 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha, vamos, muito bem. Nós estamos aqui diante de um texto, o qual nós vamos ver que Pedro era um dos discípulos escolhidos de Jesus, chamado por Jesus, teve o ensinamento de Jesus, e o ensinamento que Jesus dava aos seus discípulos era ir e pregar o evangelho a toda criatura. E o que me chama a atenção dentro desse texto é que a igreja aqui, Pedro aqui, representa a igreja. E nós vamos ver que Herodes quer acabar com a igreja. Sabe o que Deus está me revelando aqui, trazendo aqui à minha mente? O propósito do inimigo hoje é paralisar as igrejas que faz a vontade de Cristo com perfeição. Aleluia. E o interessante é que Deus, Jesus, quando chama Pedro, ele chama de uma forma tão poderosa que nem Pedro estava entendendo o seu chamado e para que foi chamado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Pedro havia acabado de pescar, estava lavando a rede. Jesus chega, chama ele e manda ele afastar o barco. E quando ele afasta o barco, Jesus começa a dar um ensinamento. E dentro do ensinamento, Jesus manda ele lançar a rede. E a resposta de Pedro era: Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Só que tem uma revelação dentro desta palavra. Por quê? Porque Pedro era pescador, entendia de pesca, mas só que ele não sabia que quem estava falando com ele para ele lançar a rede era quem colocou o peixe lá e sabia onde o peixe estava. Aí Jesus agora fala com ele: lançai a rede. Ele, cheio de ousadia, fala: sobre a tua palavra. Se canto sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe o que eu entendo com isso?
obediência e entenderam uma autoridade acima dele. Aleluia. Ele lança a rede, e por ele obedecer, a rede vem cheia. Agora Jesus fala para ele: olha, a partir de hoje tu não será mais pescador de peixe, mas sim de almas. E ele falando assim: vou te preparar para você levar a minha palavra. Só que quando chega em Mateus capítulo 16, para me adiantar aqui, você vai ver que Jesus agora chama os seus discípulos, reúne os seus discípulos e começa a indagar ou perguntar: quem diz que eu sou? Um diz que eu sou Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. E Pedro liga diretamente ao trono da graça: e tu, Simão Barjona, quem diz que eu sou? Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Falaste bem, porque não foi carne nem sangue quem te revelaste, mas sim o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Agora a igreja está aqui prestes a morrer. Está entendendo isso? Não sei se você está entendendo, mas eu vou explicar você para você sair daqui entendendo. Agora a igreja está aqui prestes a morrer. Só que havia uma promessa, e a promessa de Cristo estava de pé. Por quê? Porque quando chega em Atos 2, ele está lá sentado no meio do povo, e a Bíblia diz que na descida do Espírito Santo ele recebe uma porção. E quando ele recebe uma porção, a sua primeira pregação é 5.000 almas. Aleluia! Quando chega no capítulo de número 3, aquilo que ele recebeu lá no capítulo 2, ele aplica no capítulo 3. Por quê? Porque ele estava indo a hora nona. Agora encontra com o coxo. O coxo pede mais mole: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, eu te dou. Não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu recebi lá em Atos 2, eu vou dividir com você. Levanta e anda. Só que o interessante é que agora chega aqui no capítulo 12, ele está prestes a morrer, mas tem algo aqui que, para mim finalizar a minha oportunidade, é justamente duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é que a igreja estava em contínua oração. Aonde tem oração tem livramento, aonde tem oração tem salvação. E a outra coisa, para me finalizar, é que ele estava dormindo em plena tempestade, em plena dificuldade, prestes a morrer. Ele estava dormindo. Quem dorme, descansa. Por isso que a Bíblia diz que é para a gente descansar no Senhor, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos momentos difíceis. Descansar no Senhor. Por quê? Porque tem alguém cuidando de você. Tem alguém cuidando de você. Aleluia. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.